caso do desembargador Paulo Teotônio da Costa, que foi afastado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região por corrupção passiva, há mais casos de punição a desembargadores? Como é ver um par no banco dos réus, doutor? Conta isso pra gente, do fundo do coração. Do fundo do coração, eu, quando comecei a minha carreira, há muitos anos atrás, como solicitador acadêmico, nós, estudantes, passávamos de frente a uma unidade jurisdicional onde havia a suspeita de um juiz corrupto e aquilo nos deixava estarrecidos, Sim. Totalmente estarrecidos. Hoje, infelizmente, existem mais casos de corrupção dentro da magistratura, mas eu ainda acho que a magistratura é o último baluarte da democracia. A magistratura ainda é confiável e a grande maioria dos juízes não tem o menor resquício de corrupção. São todos absolutamente corretos, vivem uma vida sacerdotal, são pessoas que estão ali para julgar, eles têm vocação de julgar e se realizam quando julgam. Eles não têm anseios de se tornar ricos, soberbos, nada disso. Eles têm vocação para julgar. A grande maioria ainda. No passado isso era mais fácil. Hoje já se tornou um pouco difícil. Por isso que eu sempre prego. Nós temos que inventar, temos que fazer um novo meio de recrutamento de juízes. E o juiz, além de decidir a vida das pessoas, ele precisa entender bem também da parte administrativa ou não? Isso é essencial. Há colegas que estão em atraso, mas nem por isso são maus juízes. Eles são bons juízes, mas eles precisavam ter aprendido um método de julgar. Por exemplo, quando eu estou dentro de uma questão que eu tenho que me pronunciar sobre a prescrição. Então, a prescrição para cada tipo de dívida tem um prazo. Então, é 2 anos, 1 ano, 5 anos, coisa assim. Sim. Eu, então, se tenho muitos processos, eu pego 10 que sejam de prescrição e julgo esses 10 em bloco. E depois eu vou passar para um outro assunto. E não, tem juízes que não. Eles têm ali o seu volume de processo, eles pegam o primeiro, ele trata de prescrição. Eles pegam o segundo, ele trata de revisional de aluguel. E o seu método dá certo? O senhor acha que é muito eficaz o seu método? É fundamental, porque quando eu estou tratando de prescrição, em bloco, eu leio uma vez o código. Sim. Para poder me lembrar, esse caso aqui, é 2 anos. Então, eu pego um outro que é semelhante, eu lembro que é 2 anos. Se eu pegar ele mais tarde, eu vou ter que consultar o código outra vez, me tomar mais tempo. E até achar o artigo que eu quero, às vezes demora. Então, é muito mais fácil você fazer esse julgamento em bloco. Você pega uma porção de casos, por exemplo, onde há uma desistência da apelação porque a parte já se compôs com a outra. Então, é só você homologar, você homologa tudo em bloco. Então, você vai bem mais rápido, né? Pela primeira vez, temos um presidente oriundo do 5º no Tribunal Regional Federal. O senhor é a favor ou contra o 5º? Nós já explicamos o que significa, se o senhor quiser também explicar rapidamente. Não é a primeira vez que nós temos um presidente do 5º no judiciário. Já no próprio Tribunal de Justiça tivemos outros presidentes que foram do meu próprio tio, que era o desembargador Márcio Martins Ferreira, era do 5º Constitucional, ele veio do Ministério Público. Em relação ao 5º Constitucional, nós estávamos tratando agora, minutos atrás, sobre os meios de recrutamento do juiz. Eu discordo. Eu não sou desfavorável aos grandes amigos que eu tenho, oriundos do 5º Constitucional. Adoro todos eles que estão convivendo comigo. Eu só acho que o método de recrutamento devia ser outro. É um método antigo. Ao que me consta, foi quando Getúlio Vargas, na ditadura de Getúlio Vargas, quis introduzir no judiciário pessoas que eram politicamente interessantes para ele. Então, ele escolhia alguns que faziam 5º do... E esse método permanece até hoje, sem nenhuma razão histórica para isso. Então, o senhor acha que isso é ultrapassado? Só no Brasil existe. O recrutamento de juízes em outro país é um recrutamento técnico. Como o senhor acha que deveria ser hoje? Absolutamente. O juiz do 5º, ele é escolhido por notável saber jurídico e ilibada reputação. Quem julga o notável saber jurídico dele e a ilibada reputação basta apresentar documentos. Então, presumivelmente, tem ilibada reputação. Mas quem julga o notável saber jurídico dele
às vezes é o poder executivo e às vezes são pessoas que têm interesse em entrar na magistratura e não estão exatamente bem preparados. Mas são, eu volto a repetir, para que não haja um mal-estar entre os colegas. Claro. Eu adoro os meus colegas do 5º Constitucional. Eu sou contrário ao mecanismo, ao sistema. O senhor é totalmente a favor aos concursados? Só concurso, mais nada. Eu acho que isso é o mais justo. Tem uma frase do atual presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Newton de Luca, que é o mural da nossa semana. O juiz é um aplicador da lei, enquanto o advogado é um criador. Por isso, o advogado está mais aberto às inovações do judiciário. O senhor já esteve dos dois lados, atuou como advogado no início da carreira, foi juiz e atualmente é desembargador. O advogado está, de fato, mais aberto às inovações, doutor? Como é que o senhor pode fazer essa comparação para a gente? Eu quero aproveitar para mandar o meu grande abraço ao meu grande amigo Newton de Luca, que conheço muito bem. Somos da mesma tradição italiana, comemos as comidas que amamos lá do sul da Itália, mas eu gostaria de dizer para ele e para vocês também, e a todos, que a criação faz parte do ser humano, não é o advogado só que detém o monopólio da criação. O juiz também pode deter. Você está vendo agora mesmo que cada um tem um método, claro. Cada um cria um método. Eu criei o meu, deu certo. As pessoas são ousadas. Eu, por exemplo, eu gosto de ser ousado nas minhas decisões. Eu tenho decisões que eu faço como fosse mecanicamente. Quando vem as decisões que eu preciso criar, são as que eu mais gosto. Então, eu acho que isso depende do homem. Não é que ele tenha a sua formação de advogado ou a formação de juiz. O homem que gosta de criar, ele pode ser engenheiro, ele pode ser mecânico, ele pode ser lixeiro, pode ser cozinheiro. Médico, aliás, eu acho o melhor criador que tem para mim é o cozinheiro. Então, o que for, né? Então, Newton de Luca, eu acho também como que bom o advogado, italiano, como cozinheiro, o senhor elege, então, os grandes criadores, né? Como bom juiz, eu elejo o cozinheiro como o melhor criador do mundo. Gostei, doutor. Bom, doutor, tem sido uma constante os desembargadores e juízes falarem da sobrecarga de trabalho em São Paulo. O senhor concorda, por exemplo, com o desembargador Roque Mesquita quando ele afirma que qualquer desembargador de São Paulo produz mais que qualquer tribunal do Brasil? O Roque é um dos homens mais puros que eu conheço na minha vida, o Roque Mesquita. É um homem honesto, é um homem trabalhador e eu acho que o que ele quis dizer com isso é que a carga de trabalho do juiz paulista é desumana. Eu, como estava dizendo para você, eu estou prestes a sair pela compulsória, que a gente chama, brincando, de expulsória, né? Chega aos 70 anos é expulso da magistratura. Eu estou vendo que vai acontecer no judiciário o que tem acontecido todas as manhãs com você quando chega aqui na TV Record ou comigo quando estou chegando no Tribunal de Justiça. É um congestionamento incrível. Hoje, quase não dá mais para andar em São Paulo. Há 10 anos atrás era bem menor o congestionamento, mas já havia. O judiciário está ficando congestionado. Nós fizemos um estudo para poder propor meios alternativos de composição de litígios e chegamos à conclusão que somente nas execuções fiscais, se todos os processos pararem de entrar, se estancarem hoje, se ficarem estagnados, se não entrar mais nenhum processo, os que tem lá, com os juízes que estão lá, vão demorar 59 anos para ser julgados.